Bem-vindos a mais uma aula do Sanaflix Aprenda. O tema de hoje é muito importante, é hipertensão primária, dentro aí da cardiologia da clínica médica. A aula está dividida em duas partes. A primeira é a parte mais básica, definição, fisiopatologia, epidemiologia, o quadro clínico principal, diagnóstico, e a segunda parte são os exames necessários para a gente estadiar a doença e tratar. Então, hipertensão arterial, pessoal, é pressão acima de 140 por 90. Essa pressão, em geral, tem que ser confirmada, então, em mais de uma ocasião. A gente pode ter hipertensão primária ou secundária. Qual a diferença entre elas? É que a secundária tem uma doença de base. Então, a pessoa tem doença renal, tem apneia do sono, hiperaldosteronismo primário, entre outras doenças que causam o aumento de pressão. Na primária, que era chamada antes de essencial, agora o termo ideal é primária mesmo, não existe uma doença de base. O paciente é hipertenso porque ele é. Então, é uma doença primária. A gente tem o conceito de hipertensão resistente. O que é isso? É hipertensão em que você não consegue controlar mesmo tomando vários remédios, pelo menos três ou mais, sendo que um deles é diurético. E, por fim, a definição de crise hipertensiva, que é isso? É quando o paciente tem uma elevação rápida de pressão, que causa sintomas, ou lesão de órgãos-alvo aguda. Então, tem uma lesão de órgãos-alvo, principalmente coração, cérebro e rim, de forma aguda. Não se preocupe com esses conceitos que a gente vai destrinchar isso ao longo da aula. A epidemiologia, assim, a hipertensão é uma doença muito comum. Ela é a doença crônica mais comum do mundo. E no Brasil, cerca de 30% das pessoas adultas têm hipertensão. Então você conhece com certeza alguém na tua família, no teu colégio, na tua universidade, alguém que foi ou será hipertenso, porque isso ainda aumenta com a idade. Então, pessoas idosas, isso chega até 60% no Brasil. Qual o problema de ser hipertenso? É que isso aumenta doença cardiovascular, infarto, AVC, doença renal crônica que precisa de diálise. Então, não é bom ser hipertenso. Quando você é hipertenso, você aumenta o risco, independente de outros fatores. Você aumenta o risco de ter as doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam, que mais levam à morte no mundo. Os fatores de risco principais. Então, primeiro, idade. Quanto mais a gente envelhece, maior o risco de ser hipertenso. Pacientes afrodescendentes, raça negra, também são mais hipertensos. Pessoas obesas, então aqui tem um IMC acima de 25, principalmente IMC acima de 30. Quem come muito sal, e no Brasil a gente come muito sal, nossa dieta é muito rica em cloreto de sódio, e as pessoas sedentárias. Em resumo, a nossa vida moderna predispõe as pessoas a serem hipertensas. As comidas têm muito sal, as pessoas estão ficando mais sedentárias e obesas. E a idade, né, a expectativa de vida é maior atualmente. Então, quanto mais velho você fica, maior a prevalência de hipertensão. A gente tem 3 mecanismos principais fisiopatológicos da hipertensão. O primeiro mecanismo é o hormonal, né, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é muito importante dentro da cardiologia, tanto aqui na aula de hipertensão, a gente vai ver isso também na aula de insuficiência cardíaca. Então, quando a gente vai lá para o rim, temos a arteríola aferente, né, que chega no glomérulo, a eferente que sai. Próximo da arteríola aferente, a gente tem a região do aparelho justaglomerular. Essa região é como se fosse um vigia do rim. Ele vigia o que está acontecendo, o que está chegando no rim. Ele vê como está o volume, então, a dilatação ali da arteríola e a quantidade de sódio que chega na região da mácula densa. Existe uma enzima que é chamada pró-renina. Ela inicialmente está lá inativa. Quando cai o fluxo sanguíneo no rim, ou seja, tem uma hipoperfusão, hipovolemia, ou quando também cai a quantidade de sódio que chega no rim, essa pró-renina se transforma em renina. E ela tem uma ação, ela vai transformar uma proteína que é chamada de angiotensinogênio numa outra que é chamada de angiotensina 1. E essa conversão é feita pela renina. O angiotensinogênio é produzido em diversos órgãos do corpo, principalmente no fígado. A angiotensina 1 ela é inativa. Ela é transformada por uma outra enzima chamada ECA, enzima conversora da angiotensina, na angiotensina 2. A angiotensina 2, sim, tem uma ação metabólica. Ela vai se ligar num receptor, o chamado receptor AT1,
Então não confunda. A angiotensina 1 ela é inativa, a angiotensina 2 é a forma ativa e ela vai se ligar no receptor tipo 1. Quando ela se liga nesse receptor, aí que vão acontecer diversas coisas dentro do organismo. Primeira coisa que acontece é a ativação do sistema simpático no sistema nervoso central. Então, ativação simpática, liberação de catecolaminas, noradrenalina, epinefrina, dopamina. Segundo ponto é no endotélio. Então, nos vasos sanguíneos existe uma disfunção endotelial, existe também uma inflamação, uma vasoconstrição da musculatura lisa, das nossas diversas artérias e arteríolas. Nas células do miocárdio ocorre um crescimento e uma fibrose dessas células, então ocorre, em geral, a longo prazo, uma dilatação, aí uma hipertrofia. Nos rins, isso estimula a retenção de água e sódio. E para finalizar, a gente vai lá no córtex aqui, ó, o córtex da adrenal, da suprarrenal, liberação da aldosterona. E o que a aldosterona faz? Ela vai lá no túbulo contorcido distal e estimula canais ENaC que fazem a reabsorção de água e de sódio e elimina potássio na urina. Então, o efeito final é vasoconstrição e retenção de água e sódio. Esse é o mecanismo hormonal. O segundo mecanismo é o mecanismo neural, a ativação do sistema simpático. Então, pessoas hipertensas, em geral, têm uma ativação mais exacerbada do sistema nervoso simpático. O que ele vai fazer? Primeiro ponto, ele estimula a liberação de renina na célula justa-glomerular. Então, além de a redução do fluxo sanguíneo no rim, além da redução do sódio no rim causar liberação de renina, o próprio sistema simpático também causa isso. E aí vai estimular toda aquela cascata que a gente acabou de ver. O sistema simpático também estimula a retenção de água e sódio no rim e, para finalizar, causa vasoconstrição. Então, o efeito final é muito semelhante ao do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Retenção de água e de sódio, vasoconstrição. E notem que um sistema estimula o outro. O sistema renina estimula a ativação simpática e o sistema simpático estimula a liberação de renina. Então, existe um feedback positivo. Quando eu estimulo um, eu estimulo o outro, que estimula o primeiro, e assim sucessivamente. Para finalizar, o terceiro principal mecanismo fisiopatológico é o mecanismo renal. Então, aqui a gente tem, nesse exemplo, dois tipos de pessoas. Uma pessoa normal, que está aqui nessa curva, e uma pessoa hipertensa. Aqui no eixo X, a gente tem a pressão arterial e no eixo Y, o consumo de sódio, o consumo de sal. Nessa primeira curva aqui de uma pessoa normal, quando tem um consumo baixo ou normal de sódio, de sal, ela tem uma pressão normal aqui em A. Se ela comer mais sal, a pressão vai subir, mas vai subindo pouco. Se ela comer muito sal, mais de 5, 6 vezes o normal, aí não tem jeito, a pressão dela vai subir. Então, mesmo pessoas normais, se comerem uma quantidade absurda de sal, elas vão ficar hipertensas. Tá? A pessoa hipertensa essencial, que na verdade o nome mais usado atualmente é primária, ela tem um set point aqui, ó, a curva desvia de A para B. Então o set point dela está alterado. Ela tem uma pressão de base mais alta para liberar, para conseguir eliminar a mesma quantidade de sódio. Se ela come mais sódio, a pressão vai subindo aos poucos. Se ela comer muito sódio, muito sal, a pressão vai ficar extremamente alta. Esse é o mecanismo. Então, por que essas pessoas hipertensas têm pressão mais alta? Porque tem uma alteração no set point, no basal do rim. Para eliminar a mesma quantidade de sódio de uma pessoa normal, ela tem que ter uma pressão mais alta. Além disso, existem pessoas que são chamadas sal sensíveis. O que é isso? Considerando uma pessoa normal aqui, para uma quantidade de sódio que ela coma mais alta, a pressão vai subindo pouco, essa curva aqui, contínua. Se ela é sal sensível, ela começa a comer um pouco mais de sal, a pressão dela começa a subir rápido. Isso é uma alteração que ela tem no rim quando ela é sal sensível. Isso vale tanto para pessoas que são normotensas quanto hipertensas. Existem pessoas hipertensas que vão comer mais sal e a pressão não vai subir muito. A curva vai de A, sobe até aqui e ela não sobe muito. Mas existem pessoas hipertensas sal sensíveis que quando comem mais sal, a pressão estoura, a pressão sobe muito rápido. Então, mesmo dentro do grupo de pessoas normais ou hipertensas, existem aquelas que são mais sensíveis ao sal, cuja pressão sobe bem mais rápido quando come mais sal, mais sódio. Qual que é o problema da hipertensão? É o quadro clínico. É assintomático, pessoal. Em geral, quem é hipertenso não sente absolutamente nada. Não sente nada. Ah, mas a minha vizinha, minha avó fala que tem dor na nuca quando a pressão sobe. Isso é relativo. Em geral, uma pressão de 14, de 15 não gera cefaleia.
Só vai ter cefaleia quando a pressão sobe muito, acima de 17, 18, 19 de sistólica. Então tome muito cuidado. Não é porque você não tem dor de cabeça que você não é hipertenso. A hipertensão geralmente é assintomática. Você só vai fazer o diagnóstico se medir a pressão em toda a consulta. Tem que medir? Tem. Ah, mas veio por não sente nada na pressão, na consulta. Tudo bem, mas meça a pressão, porque o paciente geralmente está assintomático. Ele só vai ter sintoma quando começa a ter repercussão, quando ele começa a ter lesão de órgão-alvo. E os órgãos-alvos principais, como a gente já falou, coração, sistema nervoso central e rim. Então, em relação ao coração, qual o sintoma que pode aparecer? Dor torácica, se tiver doença coronariana, ou até dispneia, se tiver insuficiência cardíaca. Sistema nervoso central, qual é a consequência? É o AVE, o acidente vascular encefálico, né? O AVC, o derrame cerebral, como é dito popularmente. Então, você tem afasia, paresias, e no rim, oligúria e anasarca. Então, o que a gente não quer é que o paciente chegue nesse ponto de ter sintoma. A hipertensão deve ser tratada quando o paciente ainda está na fase assintomática, antes de desenvolver essas lesões nos órgãos-alvo. Quando vamos examinar um paciente que é hipertenso, é importante medir a pressão dos dois lados, dos dois membros. Porque se eu tiver uma diferença muito grande é quanto? É acima de 20 de sistólica e 10 de diastólica. Se eu tenho uma assimetria muito grande, eu tenho que procurar alguma doença específica, como, por exemplo, dissecção de aorta ou mesmo coartação de aorta. É importante medir a pressão no membro superior e também embaixo, na perna. Então, tem o chamado índice tornozelo braquial. O que é isso? Eu meço a pressão na perna, medindo pela tibial posterior, e eu meço também a pressão no braço, aqui na artéria do braço. Então, eu comparo as pressões. Quando eu tenho uma pressão em membro inferior muito mais baixa, isso é um sinal de aterosclerose, então, isso é um sinal de gravidade. A ausculta cardíaca é muito importante. Eu posso escutar sopros de doença valvar, B3 naquele paciente que tem insuficiência cardíaca sistólica, B4 no paciente que tem insuficiência cardíaca diastólica, a ausculta do pulmão com crepitações naquele paciente que tem insuficiência cardíaca, por exemplo, e também abdominal, algum sopro no caso de doença renovascular. A gente vai ver com mais calma na aula de hipertensão secundária o que é a doença renovascular. E o neurológico, a gente tem a avaliação de pares cranianos e principalmente da força motora, avaliar se esse paciente, se esse doente já tem algum comprometimento neurológico importante. Para dar o diagnóstico, eu preciso medir a pressão direito. Não posso medir de qualquer forma. Primeiro ponto é posicionar o paciente. Então, idealmente, o paciente deve ficar sentado, com as pernas descruzadas, os pés apoiados. Ele não pode ter feito nenhum exercício físico na última hora e nem fumado nos últimos 30 minutos. Idealmente, ele não pode ter fumado em nenhum momento da vida, né? Mas para quem é tabagista, não pode ter fumado nos últimos 30 minutos, de preferência bexiga cheia. Sentou, braço mais ou menos na altura do coração, pessoal. Então, deixa o braço apoiado mais ou menos na altura do coração. Segundo ponto é ter um manguito adequado. Então, eu vou medir do olecrano, né, do acrômio, perdão, até o olecrano. Então, ponto médio do braço, meço e vejo qual é o diâmetro do braço. Em geral, para um adulto normal, isso tem 30 centímetros a circunferência, mas se for um obeso, eu tenho que usar um manguito maior. Se for uma pessoa magra, um manguito menor. Por quê? Se eu uso um manguito muito apertado, um manguito pequeno para um braço grande, a pressão vai estar superestimada. Se eu uso um manguito pequeno, um manguito bem grande para um braço pequeno, a pressão vai estar subestimada. O manguito tem que estar adequado para o tamanho do braço. Terceiro ponto. Quando eu começo a insuflar, eu vou primeiro estimar a pressão sistólica. Então, o que eu faço? Eu palpo o pulso radial, coloco o manguito e vou insuflando. Quando eu não sentir mais o pulso radial, eu estou estimando mais ou menos a pressão sistólica. Eu desinsuflo completamente e aí eu insuflo de novo 20 milímetros a mais. Exemplo, vou medir a pressão. Coloquei o manguito, insuflo. Deixei de sentir o pulso radial com 100. Então, a próximo passo, eu vou encher de novo a 120 e vou desinsuflando. Conforme eu vou desinsuflando lentamente, não posso desinsuflar rápido, isso pode causar um problema, eu posso perder a medida. Desinsuflo 2 milímetros aí por segundo mais ou menos. O primeiro som que eu ouço, a fase 1 de Korotchkov, é igual à pressão sistólica.
Então, comecei a ouvir, primeiro som, pressão sistólica. Vou ouvindo, vou desinsuflando mais rápido. Quando eu deixo de ouvir, é a fase 5 de Korotchikov, essa é a pressão diastólica. Então, primeiro som, pressão sistólica. Quando eu deixo de ouvir o som, é fase 5, pressão diastólica. O diagnóstico é dado quando a pressão está acima de 140 por 90, em geral, em pelo menos 2 aferições em momentos diferentes. Algumas coisas a mais da aferição. Eu posso ter a chamada hipotensão ortostática. O que é isso? O paciente levanta e a pressão cai. A queda é considerada significativa quando ela é acima de 20 da sistólica e 10 da diastólica. E eu tenho que buscar isso principalmente em idosos e pacientes diabéticos, porque eles têm a neuropatia do diabetes, e isso pode causar uma disfunção no sistema nervoso simpático, parasimpático, e causar, por consequência, hipotensão ortostática. Além da medida dentro do consultório, eu também tenho a medida residencial, MRPA, medida residencial da pressão arterial. Idealmente, essa medida tem um protocolo. Eu tenho que fazer 3 medidas pela manhã e 3 medidas à noite em 5 dias seguidos. Então, tem que orientar o paciente. Acorda, vai lá no banheiro, faz xixi, mede 3 vezes seguida com intervalo de 3 a 5 minutos. Nesse mesmo dia, mede à noite antes de dormir. Faz isso por 5 dias. Uma outra opção é fazer 2 medidas de manhã, 2 medidas à noite por 7 dias seguidos. Para a medida residencial, a gente usa um corte um pouquinho mais baixo, 135 por 85. A gente dá um descontinho, porque no consultório, em geral, a pressão fica um pouquinho mais alta. No consultório é 14,9. Em casa, 135 por 85. Além da medida residencial, a gente tem um mapa. O mapa já é um aparelho que é colocado no braço do paciente. Ele vai medir a pressão a cada 15 a 30 minutos por 24 horas. Ele tem a vantagem, o mapa, de poder medir durante a noite também, e o paciente vai fazendo todas as atividades ao longo do dia. Então, eu consigo ter uma ideia geral do dia do paciente relacionado com a pressão. Aí a gente tem alguns detalhes. Na vigília, ou seja, durante o período acordado, a pressão no mapa é igual à pressão da residencial. 135 por 85 a residencial, a mesma coisa. 135 por 85. Na média das 24 horas, como durante o sono a tendência da pressão é cair, então nas 24 horas a média cai. A média é 130 por 80. É 5 milímetros a menos. E no sono a pressão normal é 12 por 7. Então aí você já tira 10. 10 de sistólica e 10 de diastólica. Então, na vigília do mapa, 135 por 85. Na média das 24 horas, tira mais 5, 130 por 80. E no sono, tira 10, 120 por 70. Essas são as medidas normais, consideradas normais. Acima disso, é hipertensão. Então, quando a gente compara a medida no consultório com as medidas residenciais ou do mapa, elas podem ser confluentes, convergentes, ou seja, pode estar alta no consultório e também em casa, pode estar baixa no consultório e também baixa em casa, ou elas podem ser diferentes. E aí a gente vai ter os diagnósticos. Primeiro ponto. Então, olhando aqui, ó, a medida no consultório, né, menor que 14 por 9, que é considerado normal. Aqui é a medida RPA ou mapa de vigília, que são iguais a 135 por 80, ou a média do mapa, como eu falei, é um pouquinho mais baixa, porque o sono traz um pouco para baixo, 130 por 80. Então, quando está normal no consultório e normal em casa, isso é normotensão. O paciente, de fato, está com a pressão controlada, se ele já toma remédio, ou é normotenso. Agora tem outras situações aqui. Se no consultório está alta, está acima de 14 por 9, mas quando eu meço em casa ou mapa e está normal, ou seja, no consultório está alta, em casa está normal, isso é chamado de hipertensão do avental branco ou hipertensão do jaleco branco. A pressão sobe quando o paciente vai na consulta, ele fica nervoso, fica estressado, a pressão sobe. Esse paciente é hipertenso, pessoal? Não, ele não é hipertenso, mas ele tem um risco maior. Isso é pior do que se a pressão dele continuasse normal no consultório. Então, o fato da pressão subir no consultório traz mais risco para ele, ele tem mais risco de desenvolver doença cardíaca, mas ele não é de fato hipertenso. A outra situação que pode acontecer aqui é a seguinte: no consultório está normal, abaixo de 14 por 9, mas em casa, né, quando ele mede em casa ou no mapa, a pressão está alta. Então, olha que estranho, no consultório normal, mas em casa alta. Isso é chamada hipertensão mascarada. Esse paciente é hipertenso? É. No consultório está mascarado, está até normal, mas quando a gente mede em casa, mede no mapa 24 horas,
ela está alta. Então, de fato, esse paciente é hipertenso, ele tem que ser tratado como hipertenso. Então, hipertenso mascarado é hipertenso. E para finalizar, quando as duas estão altas, tanto no consultório aqui em cima, o consultório está alta, em casa está alta, aí não tem jeito, ele é hipertenso, ou se ele toma remédio, ele não está controlado, eu vou ter que controlar. Então eu tenho essas 4 possibilidades. Ele pode ser normotenso ou controlado, ele pode ser hipertenso ou está descontrolado, eu tenho hipertensão do avental branco, que é normal em casa, alta no consultório, e eu tenho hipertensão mascarada, que é o contrário, normal no consultório e alta em casa. A hipertensão mascarada é igual à hipertensão e tem que ser tratado como tal. Pela 7ª diretriz brasileira de hipertensão, a gente tem essa definição dos estágios de hipertensão. Então, o paciente normotenso abaixo de 12/8. O pré-hipertenso ele vai até 14,9, ali até 139, está aqui, ó, 139/89. A partir daí, os estágios da hipertensão são assim, eles vão aumentando 19 milímetros na sistólica e 9 na diastólica. O que eu quero dizer? Hipertenso estágio 1 é de 140 a 159 e de 90 a 99. Hipertenso estágio 2, vai de 160 a 179, aumenta 19. E de 100 a 109, aumenta 9 da diastólica. E para finalizar, o estágio 3 está aqui, ó, acima de 180 por 110. Existe a hipertensão sistólica isolada, que é comum no idoso. Quando acontece? Quando a sistólica está alta, mas a diastólica é normal. Tá? Isso é mais comum no idoso. E se eu tiver um paciente com diferentes a sistólica e a diastólica? Exemplo, se o paciente tem uma pressão de 145, que seria estágio 1, por 105, que seria estágio 2. Aí fica o pior, fica o estágio 2. Sempre a gente vai jogar para cima. A gente vê o intervalo que está da sistólica e da diastólica e joga para cima, sempre. Então tem estágio 1, 2 e 3 e tem a sistólica isolada. Quais são os exames complementares importantes? Pessoal, vou pedir hemograma, função renal com eletrólitos, ver glicemia de jejum, porque os pacientes podem também ter uma descompensação de diabetes, quem é hipertenso, perfil lipídico, a urina, é importante ver se tem proteinúria, que já é um sinal de alteração renal. O eletrocardiograma é fundamental para a gente avaliar se tem sobrecargas ventriculares ou arritmias, raio-x de tórax para ver pulmão, para ver área cardíaca no coração. O ecocardiograma pode ser importante para avaliar massa ventricular, avaliar se tem doença valvar associada. E o ultrassom de carótidas é importante também para avaliar o espessamento da carótidas, que é um marcador de lesão de órgão-alvo. Outro exame fundamental, fundo de olho. Então, quando a gente faz o fundo de olho, é como se fosse um espelho para a gente da microcirculação do organismo. A gente tem 4 graus de retinopatia hipertensiva. O primeiro, que é esse aqui de cima, ó, as artérias são muito finas, artérias em fio de prata. O segundo, eu tenho aqui, sinal da seta aqui, ó, cruzamentos AV patológico, entre arteríola e veia. Estágio 2, ou grau 2. O grau 3, eu já tenho os chamados exsudatos. Exsudatos algodonosos, aqui os branquinhos, e em chama de vela, ou hemorrágico, que são esses vermelhinhos aqui. E o último estágio, estágio 4, ou grau 4, é quando eu perco aqui a definição da papila, aqui, ó, do nervo óptico. Então, é o papiledema. Tem estágio 1, 2, 3 e 4, ou grau 1, 2, 3 e 4, da retinopatia hipertensiva. É muito importante que o paciente hipertenso seja avaliado com fundo de olho pelo oftalmologista. No estadiamento, a gente vai avaliar a idade, então quanto maior a idade, pior o prognóstico, e maior o risco de ter doença. Então, essa idade é 55 para homem, 65 para mulher. A dislipidemia, resistência à insulina, obesidade e doença cardiovascular prematura na família. Então, o que é prematuro? Para mulher é abaixo de 65 anos e para homem abaixo de 55 anos. Lesão de órgão-alvo. Aí o paciente já começou a desenvolver problemas. Esse paciente é mais grave. Então, posso ter hipertrofia ventricular esquerda, que é avaliada tanto pelo eletro quanto pelo eco. A EMI, que a gente avalia a carótida, a espessura médio-intimal da carótida. Quanto mais espessa a carótida, pior, é sinal de aterosclerose. Quando essa espessura é acima de 9 milímetros, isso é um sinal de lesão de órgão-alvo. O índice tornozelo braquial, que a gente comentou já, medir na perna, né, e no braço, essa relação, quando ela está baixa, é sinal de aterosclerose. A albuminúria, você começa a eliminar proteína na urina, e quando tem uma doença renal estágio 3, que é quando você calcula o ritmo de filtração e ele está entre 60 e 30. Então, pacientes que têm essas alterações já têm lesão de órgão-alvo.
E o mais grave, então a gente vai do fator de risco, lesão de órgão-alvo, até a doença estabelecida. O que é a doença cardiovascular estabelecida? Cerebrovascular, geralmente AVC, doença coronariana ou periférica, periférica é nas pernas e carotídea, a doença renal, estágio 4 e 5, então estágio 3 é lesão de órgão-alvo, o clearance entre 30 e 60. Quando o clearance, que é o ritmo de filtração do glomérulo, está abaixo de 30, isso já é doença renal estabelecida. Diabéticos a gente considera como doença cardiovascular, porque o risco é muito alto. Retinopatia graus 3 e 4, né? O grau 3, lembrando, já tem exudato algodonoso em chama de vela, o grau 4 tem papiledema, e a insuficiência cardíaca. Se ele já tem uma doença estabelecida, a gente vai ver ele é de alto risco. Então a gente avalia fatores de risco, lesão de órgão-alvo e doença cardiovascular estabelecida para avaliar o risco, fazer o estadiamento e avaliar o risco do paciente. O risco é importante para definir o nosso tratamento, então por isso que a gente tem que estadiar. Dessa tabela inteira aqui que vocês estão vendo, o que é importante é o que está em azul escuro, é o alto risco. Então, para facilitar, pessoal, o que é alto risco? Todo mundo aqui, ó, que tem lesão de órgão-alvo ou doença cardiovascular é alto risco. Então, fechou. Se tem lesão de órgão-alvo, se já tem doença estabelecida, já teve AVC, já teve infarto, ele é alto risco, independente da pressão dele. Se o paciente é estágio 3, acima de 180 por 110, ele é alto risco. Todo mundo estágio 3 já é alto risco. Se ele é estágio 2, geralmente ele é alto risco. Por quê? Ele só não seria alto risco se ele não tiver nenhum fator de risco, pessoal. Mas que paciente com pressão de mais de 16 por 10 que não tem nenhum fator de risco? Não é obeso, não tem uma resistência à insulina. Isso é muito raro. Então, basicamente, todos os pacientes com lesão de órgão-alvo ou doença cardiovascular e que é estágio 2 ou 3, eles são de alto risco. E além deles, o paciente que é estágio 1, que tem pelo menos 3 fatores de risco. Então, esse grupo de alto risco é muito importante porque é nesse grupo que a gente tem que ser mais agressivo no tratamento, para impedir que eles tenham eventos, né? Que tenham AVC, que tenham infarto, insuficiência cardíaca. A base do tratamento é a mudança do estilo de vida, é o tratamento não farmacológico. A perda de peso é o mais importante para controlar a pressão. Quando os obesos que perdem em torno de 5% do peso, a pressão pode cair a até 30%. Então é muito importante controlar e perder peso, tentar se manter com IMC normal. A alimentação com pouco sódio, o recomendado pela OMS é menos de 2 gramas de sódio, isso equivale a 5 gramas de sal, que é o cloreto de sódio. É importante atividade física regular, idealmente 30 minutos em 5 dias da semana e reduzir o consumo de álcool. O consumo crônico de álcool diário também aumenta a pressão. E o tratamento farmacológico? A primeira linha do tratamento é agir na fisiopatologia. Então, IECA, que são inibidores da enzima conversora de angiotensina, que vai inibir lá o sistema renina-angiotensina-aldosterona. BRA, bloqueador do receptor de angiotensina 2, também vai agir nesse sistema hormonal. Os bloqueadores de canal de cálcio, pessoal, fazem vasodilatação, então agem contra a vasoconstrição que acontece na hipertensão. E diuréticos tiazídicos aumentam a alimentação de água e sódio. Então, você está agindo diretamente na fisiopatologia. Segunda linha, a gente tem beta-bloqueadores, né, que vão inibir o sistema simpático, diuréticos de alça, como furosemida, e tem uma série de remédios aqui. Bloqueadores de aldosterona, vasodilatadores direto, alfa-agonistas, alfa-bloqueadores, enfim. A gama é muito grande, mas para lembrar, a primeira linha, IECA e BRA, bloqueador de canal de cálcio, que entra aí amlodipino, nifedipino e diurético tiazídico, principalmente a hidroclorotiazida. Pensando agora no algoritmo do tratamento. Quando eu pego um paciente pré-hipertenso, o que eu vou fazer para ele? Mudança do estilo de vida. Vai perder peso, diminui o sal, diminui o álcool, faz uma dieta, isso é o fundamental. Se esse paciente é de alto risco, se ele tem doença cardiovascular, é um pré-hipertenso, mas já infartou, aí não vai ter jeito, vou ter que dar remédio para ele, tratamento farmacológico. Se é um hipertenso estágio 1, que são esses valores de pressão, sempre, né, pessoal, a base é a mudança do estilo de vida. Perde peso, faz dieta, diminui o sal. Aqui eu tenho uma divisão. Se esse paciente já é de alto risco de cara,
tem doença, tem lesão de órgão-alvo, vou ter que dar remédio. Se ele não é e está em hipertensão estágio 1, eu posso esperar 3 a 6 meses, espera ele fazer uma dieta, perder peso, mudar, diminuir o sal, diminuir o álcool e vejo. Se controlou, ótimo. Se não controlou, vou ter que começar a dar remédio. Agora, se o paciente já começa no estágio 2 ou 3, ou seja, a pressão já é acima de 16/10, aí além de mudar o estilo de vida, sempre, que é fundamental, não vai ter jeito, já vou ter que começar de cara com o remédio. Não tem jeito, esse paciente tem que ser bem controlado para evitar que ele tenha eventos cardiovasculares. E aqui é a meta, né? Pela nossa diretriz, sétima diretriz de hipertensão arterial, qual que é a meta? Eu vou dar remédio, eu vou mudar o estilo de vida para quê? Qual é a meta de pressão aqui? Se o paciente é de alto risco, a meta 13/8. Se ele não é de alto risco, a meta é pelo menos aí 14/9 para baixo. Com uma observação, o estágio 3 geralmente é alto risco. Por que a meta é 14/9? Porque o estágio 3 ele já começa de 18/11, ele já está muito alta. Então a gente tem que iniciar com uma meta pelo menos um pouco mais assim, um pouco menos restritiva aí de 14/9, mas conforme a gente vai conseguindo controlar a pressão desse doente, a gente pode diminuir para uma meta mais baixa aí de 13/8. Então, em resumo, o que a gente discutiu aqui? Hipertensão arterial, que é a doença muito prevalente, é uma doença que tem uma fisiopatologia desde hormonal, neuronal até renal. O quadro clínico, que é assintomático, então o diagnóstico tem que ser buscado. Meça a pressão de uma forma adequada, né? Tem que medir direitinho para não ter erro. Pedir os exames necessários para estadiar o paciente e saber como tratá-lo. A mudança do estilo de vida é fundamental e, em alguns casos, vão precisar de medicações também. Essas são as referências da nossa aula e até a próxima, pessoal.